Se você acha que ver um OVNI é só observar uma luz no céu, então você nunca ouviu os relatos completos, porque em muitos casos o problema não é o que as pessoas veem, é o que acontece depois. Essa história é baseada em relatos registrados no interior do Brasil, onde moradores descrevem padrões semelhantes ao longo dos anos. Um desses relatos envolve um homem chamado Ricardo, que vivia em uma área afastada, longe da cidade, onde a noite era completamente escura e silenciosa. Ele não acreditava em nada disso, até a noite em que acordou com um som. Não era alto, não era um barulho comum, era um zumbido constante, baixo, contínuo, como se viesse de muito longe, mas ao mesmo tempo estivesse próximo demais. Ele tentou ignorar, mas o som não parava. Sempre no mesmo tom, sem falhas, sem mudança. Ricardo levantou, foi até a janela e olhou para fora. E foi ali que ele viu uma luz, parada no céu, baixa demais para ser uma estrela, silenciosa demais para ser um avião, e completamente imóvel. Ele ficou olhando por alguns segundos, tentando entender, até que a luz mudou de posição. Não se moveu, não percorreu um caminho. Ela simplesmente não estava mais onde estava, e apareceu alguns metros ao lado. Aquilo não fazia sentido. Nenhum objeto conhecido se move daquela forma, sem trajetória, sem transição, sem som. Ricardo continuou olhando, e então percebeu algo ainda mais estranho. O som estava ficando mais forte. O zumbido aumentava lentamente, como se estivesse se aproximando, como se a própria luz estivesse emitindo aquilo. Ele tentou se afastar da janela, mas o corpo não respondia como deveria. Os movimentos estavam lentos, pesados, como se o ar tivesse ficado mais denso, como se o ambiente inteiro estivesse pressionando ele. E a luz começou a descer, sem ruído, sem vento, sem qualquer alteração ao redor. Ela simplesmente se aproximava, e quanto mais perto ficava, mais forte era o som. Ricardo tentou sair da sala, mas antes de conseguir dar alguns passos, tudo ficou branco, sem aviso, sem transição, apenas branco. Quando abriu os olhos novamente, estava na cama, deitado, como se nada tivesse acontecido. O relógio marcava 02:17, exatamente o horário em que ele havia acordado, como se o tempo não tivesse passado. Ele ficou alguns minutos tentando entender. Achou que fosse um sonho, até perceber um detalhe: a janela estava aberta, e ele não lembrava de ter aberto. Nos dias seguintes ele tentou ignorar, mas algo havia mudado. Ele começou a acordar todas as noites no mesmo horário, 02:17, sem falhar, e sempre com a mesma sensação, como se alguém estivesse observando. No começo ele não via nada, mas sentia. Era uma presença, silenciosa, imóvel. Mas ali, com o passar dos dias, os sonhos começaram. Sempre iguais, um espaço escuro, sem paredes definidas, sem chão claro. E uma luz, a mesma luz, parada, esperando. E quanto mais ele sonhava, mais aquilo parecia real. Até que uma noite, ele não acordou na cama. Ele acordou em pé, no quintal da casa. O chão estava frio, o céu completamente limpo. E a luz estava lá, muito mais próxima. Dessa vez, ele não tentou fugir. Ele apenas ficou olhando, e o som voltou, mais forte, mais intenso. Até que ele percebeu algo. Ele não estava sozinho. Havia algo ali, mas não dava para ver claramente. Era como uma forma, mas indefinida. Como se o cérebro não conseguisse processar completamente. E então ele sentiu algo tocando o braço. Frio, leve, mas real. E naquele momento, tudo apagou novamente. Quando acordou, estava dentro da casa, no chão da sala. E havia algo diferente. Uma marca no braço. Pequena, circular. Precisa demais para ser acidental. Ele tentou ignorar, mas não conseguiu. Porque naquela mesma noite, 02:17, de novo. Dessa vez ele nem percebeu sair da cama. Quando se deu conta, já estava no quintal, no mesmo lugar, e a luz já estava esperando. Mais próxima, o zumbido não parava. A pressão no ar era maior, e a sensação de presença era impossível de ignorar. E então aconteceu. A luz se abriu, como se tivesse algo dentro. Não era apenas luz, era uma estrutura, mas impossível de definir. Dentro dela, havia movimento, mas não como um corpo. Era algo que mudava, que não permanecia na mesma forma. E naquele momento, Ricardo teve certeza de algo. Aquilo estava observando ele. E pior, aquilo já conhecia ele. O corpo dele travou novamente. A mente parecia distante, e o som começou a mudar. Deixou de ser um zumbido, e virou um padrão,
como se fosse uma sequência, como se estivesse comunicando algo. E então uma ideia surgiu na mente dele. Não como pensamento, mas como algo colocado ali. Você já foi visto antes. Depois disso, tudo apagou. Quando ele acordou, parte das memórias havia sumido. Lacunas, momentos apagados. Mas algo permaneceu. A sensação, a certeza de que aquilo não tinha terminado. E o mais estranho é que ele nunca mais precisou olhar para o céu. Porque às vezes, no silêncio da madrugada, principalmente às 02:17, o som volta, o mesmo zumbido. Baixo, constante, mas dessa vez, não parece vir de fora. Segundo ele, vem de dentro. E o mais perturbador é que existem outros relatos iguais. Pessoas diferentes, lugares diferentes, mas sempre com o mesmo padrão. Luz, som, desaparecimento. E depois, a sensação de que algo ainda está lá, observando, esperando.